quiser e desejar profundamente alguma coisa, ela se realizará através do poder da mente. É claro, considerando que além de desejar muito, é preciso fazer por onde para conquistar e chegar no seu objetivo. Uma conta simples: querer mais agir é igual realizar. No entanto, de nada adianta criar desculpas e colocar empecilhos para alcançar seus objetivos. É preciso querer de verdade e fazer a sua mente trabalhar a seu favor. Afinal, a vida chega onde sua mente alcança. Para que você entenda de que sim, é possível ser o que sua mente deseja ser, vamos conhecer um pouco da história do Nicholas James Woodsey. Ele nasceu sem pernas e sem braços devido a uma rara síndrome. Na infância, viveu uma vida de dificuldades e privações. Cresceu deprimido e aos 8 anos tentou suicídio. Inclusive, foi proibido por uma lei estadual de frequentar a escola por causa de sua deficiência física. Mas isso não o fez parar. Aos 17 anos, o maior start da sua vida aconteceu. Percebeu que seu problema não era o único no mundo e começou a olhar a vida com uma nova perspectiva. Deu sua primeira palestra e nunca mais parou. Nick se formou na universidade com 21 anos de idade, com uma bidiplomação em contabilidade e planejamento financeiro. Viaja ao mundo dando palestra motivacional. Hoje, com apenas o tronco do corpo, ele é capaz de surfar, mergulhar, jogar golfe, polo aquático, curtir a praia e muito mais. Além disso, ele é casado e tem 4 filhos. Nick, como é conhecido atualmente, virou celebridade e participou de um dos programas de entrevistas mais popular dos Estados Unidos, o da Oprah Winfrey. Falando em Oprah Winfrey, desde que lançou seu programa em 1986, ela se tornou um dos nomes mais influentes da televisão internacional. Já apareceu em filmes e seriados. É considerada pela Forbes a afro-americana mais rica do século XX. Mas não pense que a vida dela foi fácil. Ela também enfrentou muitos problemas para chegar onde chegou. Filha de mãe solteira, teve uma infância difícil. Aos 9 anos, ela começou a ser estuprada por tios e primos, situação que durou 5 anos. Ainda adolescente, teve um filho que não sobreviveu. Após essa perda, resolveu dar um novo rumo à sua vida e passou a se dedicar aos estudos. Logo no início da carreira, quando Oprah trabalhava como repórter para um noticiário noturno de TV na cidade de Baltimore, um produtor disse que ela não servia para apresentar notícias televisivas. Depois de perder o posto, a norte-americana recebeu a oferta de fazer parte de um programa diurno chamado People Are Talking. Foi a primeira negra a ocupar um posicionamento tão importante. A partir daí, ela não parou e se transformou numa das apresentadoras mais bem pagas e aclamadas dos Estados Unidos e construiu, assim, um patrimônio milionário. E quando se tem uma vida normal e algo trágico acontece? Alex Liu sabe bem o que é isso. Em 2013, aos 34 anos, ele era proprietário de um bem-sucedido pub e, no auge da sua vida, descobriu uma infecção estreptocócica tipo A, o que provocou um envenenamento sanguíneo grave, o que pode causar falência múltipla de órgãos. Ele tinha apenas 3% de chance de sobreviver. Em pouco tempo, Alex se viu lutando pela vida. Perdeu pernas, braços, nariz e os lábios. Sua rotina mudou completamente, mas ele não desistiu e, a partir daí, começou a dar um novo sentido à sua vida. Fez da dificuldade sua principal motivação. Após um ano de tratamento e cirurgias, ele voltou às suas atividades normais e a trabalhar. Hoje é um coaching bem-sucedido e diz que a doença foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Todas essas histórias, você percebeu que nada é impossível para quem acredita. As pessoas mais persistentes acabam indo mais longe. Para alcançar o sucesso, é preciso persistência, fé e determinação. Tudo é possível. Olá, bom dia. Que Deus abençoe muito a sua vida.
e que Deus abençoe muito, mas muito a sua família. Você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina e você está passando por lutas, por dificuldades, por problemas, que você olha, aos seus olhos, parece que não tem solução. Parece que você chega ao ponto de pensar, agora acabou. E essas pessoas que você acabou de assistir? E essas pessoas que você vê, perdeu o braço, perdeu pernas, chegou a achar que ia morrer, mas aconteceu uma situação, um milagre, o sobrenatural, o poder de Deus chegou na vida delas. E esse poder vai chegar na sua vida também, meu amigo, minha amiga que está me assistindo agora. Enxuga essas lágrimas, levanta a sua cabeça, vai a Deus, se anima, se fortaleça. Você pode dar a volta por cima. Tudo que as forças do mal mais deseja e mais quer é você trancado nesse quarto, chorando, desesperado, chorando por causa de uma pessoa que foi embora. Mas o Senhor não sabe a minha dor, eu sei a sua dor. Todos nós que chegamos aqui na Igreja Universal um dia, cada testemunho que eu coloco aqui, chegou com uma dor igual a essa. E chegou e mudou a situação. E você vai mudar também, através da sua fé. Eu quero deixar o nosso WhatsApp à sua disposição, que é o 0489 9624 7812. Eu vou pedir para me acompanhar aqui agora. Isso aqui é as palavras do nosso Deus. Olha o que ele diz para os homens, para os heróis da fé. Guardai, pois, as palavras dessa aliança. Guarda as minhas palavras, Deus estava dizendo, e cumpri-as para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Deuteronômio 29, versículo 9. Meu amigo e minha amiga, está tudo escrito, está à sua disposição. Você só tem que cumprir a sua parte. Você só tem que fazer a sua parte. Deus, o Todo-Poderoso, faz a dele, com certeza. Vamos a mais uma história, a mais um depoimento de uma pessoa que fez essa aliança com Deus. Meu nome é Carlos Augusto, tenho 39 anos, sou empresário e a minha vida mudou quando eu fiz uma aliança com Deus. Eu cheguei na Igreja Universal logo depois do início da pandemia. Eu tinha um restaurante que tinha mais de 10 funcionários, eu tive que fechar no início da pandemia. Eu tinha uma construtora que estava começando, tive que dispensar todos os funcionários e isso com a incerteza daquele momento, daquela enxurrada de notícias sobre a pandemia que traziam desânimo, me veio uma ansiedade. Eu comecei a beber muito naquela época, eu bebia todos os dias. O restaurante que eu tinha, como estava fechado, eu ia para lá todo dia e virava à noite bebendo, cachaça, cerveja, tudo, porque naquele momento, eu não sabia como é que ia fazer, com o restaurante fechado, com a construtora fechada, aquela incerteza de como seria para pagar as contas. Me veio uma ansiedade muito forte e naquele momento eu lembrei, eu já conhecia a igreja de anos atrás, eu lembrei da igreja e comecei a escutar a programação da Igreja Universal no rádio e aí naquela época eu vim para a igreja e comecei a frequentar o congresso. E em pouco tempo, aquele restaurante que me dava trabalho, que estava fechado, eu anunciei ele para venda, não tinha perspectiva de vender ele. Em prazo de 15, 20 dias eu vendi o restaurante, já apareceu obra logo de imediato e aí eu já voltei a trabalhar. Logo de imediato eu peguei uma obra grande, já apareceu uma segunda. Naquele período de agosto até dezembro eu fechei 4 contratos grandes e ali as coisas começaram a dar certo. Eu que vivia de aluguel, morei por 20 anos de aluguel, a minha mãe também morava de aluguel, eu logo comecei a construir uma casa para ela, terminei uma casa muito boa, que ela vale perto de R$1 milhão, nunca mais eu fiquei parado. E todo o propósito que tem, que eu cumpro, que eu sendo fiel a Deus, Deus tem me abençoado com projetos. No meu escritório lá sempre está aparecendo novos projetos, laudos, esse tipo de serviço da área de engenharia.
está sempre aparecendo. Eu que sou engenheiro civil, nunca mais fiquei parado. Esse ano eu conquistei minha casa, depois de 20 anos pagando aluguel, eu conquistei minha casa própria. Minha casa, ela vale aí mais de R$1 milhão, entendeu? Tem uma casa muito boa, um carro muito bom, entendeu? Uma caminhonete nova. Em tudo que eu faço, Deus tem me abençoado. E o melhor de tudo é a paz, a certeza, o Espírito Santo. Vem dificuldade, vem problema e tudo, mas a paz ninguém me tira. Eu tenho paz, tranquilidade, dentro da minha casa tem paz, entendeu? Com a minha esposa, com a minha filha, eu tenho um lar abençoado, eu tenho uma aliança com Deus. Ouça essas histórias. Eu era usuário de droga e aí eu era perdidor para os cachorros, porque os cachorros chegavam na frente e comiam a minha comida. Eu comecei a perder casa, carro, perdi meu casamento, perdi minha dignidade, perdi a paz, perdi o sossego. Eu fiquei com uma dívida de mais de R$700 mil. Diante de situações tão extremas e desesperadoras, muitos chegam a tirar a própria vida. Mas, e eles? O que fizeram? Eu fiz uma aliança com Deus. A minha vida mudou quando eu fiz uma aliança com Deus. Hoje não devo nada, hoje eu não sou usuário de droga mais, hoje eu sou casado, hoje eu tenho casa, tenho carro, tenho moto, tenho empresa, tenho funcionário. Fui recuperando, recuperei meu casamento, recuperei a minha paz, recuperei a minha dignidade, a dívida de R$700 mil foi caindo e com a direção que Deus me dava, eu trabalhava e a coisa foi fluindo, fomos expandindo para outros estados e Deus ia me abençoando pela aliança que eu firmei com Ele. Segunda-feira, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Entrada e estacionamento são gratuitos. Escreve aí, por favor, na sua agenda, dia 6 de março, às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas, será o dia em que nós aqui, em todo o estado de Santa Catarina, estaremos fazendo chegar nas mãos de quem crer e de quem quer essa aliança que veio lá do Templo de Salomão. Nós estamos fazendo esse propósito em todo o Brasil, em todo o mundo. Você precisa tomar uma decisão. E não é só vir aqui buscar simplesmente uma aliança. Não. É entrar aqui para mudar a história da sua vida. É você largar o que é errado, sair desse mundo podre que só te dá tristeza, só te dá angústia, sofrimento. O rapaz disse assim, olha, eu ganho dinheiro, mas eu não sei para onde vai o dinheiro. Parece que eu coloco ele num ralo. Eu ganho, parece um ralo. Vai como água embora. Não fica nada nas minhas mãos. Eu não consigo mais comprar nada, juntar nada. Eu estou nessa situação. Você que está cansado dessa vida de sofrimento, sem paz. Você que diz assim, olha pastor, todos os dias tem passado pensamentos muito ruins na minha cabeça. Eu quero você aqui. Vem lutar, vem mudar a sua vida, vem agir a sua fé. E você vai dar a volta por cima e sair dessa situação. Será o dia da aliança com Deus, dia 6 de março. Nós vamos agora a uma história. Acompanhe a história da Raquel. Daqui a pouco eu volto. Eu sou Raquel Amaral, tenho 46 anos, sou empresária e a minha vida mudou quando eu fiz uma aliança com Deus. Quando eu cheguei no congresso, eu estava com a vida derrotada, em depressão, sem perspectiva nenhuma de como melhorar minha vida. Eu estava com uma dívida de mais de R$200 mil com o banco, uma dívida impagável. Mandava currículos, mesmo sendo formada, com muita experiência, ninguém me chamava, todas as portas fechadas. Tinha acabado a minha fé, tinha acabado a minha esperança.
Eu não acreditava mais em mim. É muito duro quando a gente tem família, a gente tem filho pequeno, que o filho pede uma coisa, às vezes uma coisa de R$10 e você não tem condições nenhuma de dar. Isso para mim foi assim, o fundo do poço, né? E foi dessa forma que eu cheguei. Eu fiz uma aliança com Deus, depois dessa aliança tudo mudou. E aí começaram, né, passo a passo. Primeira coisa foi pagar a dívida impagável. Consegui pagar a dívida, Deus me deu condições. Eu, de desempregada, comecei a ajudar profissionais a se recolocarem, a trocarem de emprego, né? Eu fiquei muito conhecida no mercado, viralizei nas redes sociais e aí comecei a atender clientes no Brasil, no exterior, de todos os níveis possíveis. E as bênçãos, né, as bênçãos materiais começaram a vir. Então, assim, eu cheguei no congresso com um carrinho velho, hoje eu ando com um carro de 130 mil. Eu morava num apartamentinho, Deus me levou para morar num condomínio de alto padrão, num condomínio de casas fechado, com tudo, com casa com piscina, com tudo que eu tenho direito, né? Me deu as melhores condições. E hoje, a melhor coisa que essa aliança me proporcionou foi o Espírito Santo, foi a paz que eu não tinha e hoje eu tenho. Deus resgatou tudo. Resgatou, na verdade, Ele me deu tudo isso. Hoje eu vivo em paz. Tem lutas? Tem. Mas quando a gente tem Deus, a gente tem fé, tem esperança e todo dia é uma vitória. Os testemunhos provam que Deus nunca mudou. O ser humano se afasta, o ser humano não tem preocupação com ele, acorda, vai trabalhar, tenta vencer na força do braço, tem tempo para ir no dentista, no cabelo, arrumar o cabelo, tem tempo para ir no mercado, mas nunca tem tempo para Deus. Não para ouvir. A moça falou assim para mim na empresa que eu fui visitar, eu passo todos os dias em frente à Bíblia. Está aberta aqui no Salmo 23, mas eu nunca pego nela. Não pega na Bíblia para saber o que Deus quer falar com você. Não entende muitas vezes. Você precisa arrumar tempo para Deus. Você precisa ter uma vida com Deus. As lutas que nós enfrentamos, as guerras que nós enfrentamos no dia a dia, se você não tiver uma direção de Deus, se você não tiver uma força maior cobrindo você, você não vai conseguir prevalecer. Você vai se cansar. Essa é a proposta do Congresso. Segunda-feira, 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas, você vai chegar aqui, você vai entrar por essas portas, vai ouvir a palavra de Deus e vai falar com Deus. E você vai, com certeza, se fortalecer. Eu peguei nessa segunda-feira um testemunho muito legal, que é a história do Reinaldo. Acompanhe a história do Reinaldo e daqui a pouco eu estou de volta. Seu Reinaldo, vindo aqui segunda-feira, fazendo um pacto com Deus, peitoral do juízo, usando a fé, o que aconteceu? Pastor, assim, desde quando eu comecei o pacto, todas as vezes que eu sigo a direção, arrebenta. Todas as vezes que eu foco no altar, arrebenta em tudo que eu faço. Por causa do imposto de renda, eu esqueci de colocar uma ação que eu tinha feito, e apareceu uma pendência no meu CPF. Na verdade, foi Deus que me mostrou, porque eu não recebi nenhum comunicado, não recebi nada, e me deu a vontade de pesquisar o meu CPF. Fui lá, olhei, entrei na Receita Federal, apareceu uma pendência. Eu disse, meu Deus, eu não tenho dívida, graças a Deus, por causa do Congresso. Está tudo limpo em meu nome. O que foi essa dívida que apareceu? A primeira coisa que eu me pensei, uma dívida, um golpe. Aí fui lá na Receita Federal verificar o que era aquilo, aí apareceu uma pendência no meu CPF por causa do imposto de renda. E eu não sabia o que era, não conseguia fazer, procurei alguns profissionais da área da contabilidade e o valor para fazer essa retificação era lá em cima, porque tinha que pegar um monte de dados e tal. E orei, peguei o peitoral do juízo, orei, pedi para Deus sabedoria, que ele me mostrasse uma forma de resolver esse problema. Apareceu um profissional, um contador, né, para fazer um serviço para mim,
um valor irrisório, outros contadores falaram que levariam 30 dias para resolver o problema. Em menos de 24 horas, assim que o contador fez lá o processo, olhei, não tinha pendência nenhuma. E se eu não tivesse visto a tempo, se Deus não tivesse me mostrado, inclusive eu poderia ter as minhas contas bloqueadas. Né? Sim. E outra coisa também, pastor, um projeto que eu tinha, de um orçamento para ser aprovado, e não ia e tal. E orei, entreguei na mão de Deus e foquei no altar. Isso é uma resposta para vir no altar. Pastor, foi coisa assim, de menos de uma semana, saiu ali o orçamento, foi aprovado, foi mais do que eu ainda tinha colocado no valor, a própria empresa, e já deixaram um outro orçamento já engatilhado. Entregando agora esse orçamento que eu fiz, já vai ter outro orçamento para entregar para eles também, assim, ó. Tem abençoado, pastor. Toda vez que eu foco no altar, tem abençoado. E com o peitoral do juízo, eu estava orando porque me veio a cabeça. Ele é um símbolo para me lembrar, né, do meu propósito com Deus, mas também para fazer Deus lembrar do propósito que Ele tem com a gente. Porque toda vez que a gente foca no altar, Ele tem que responder. Né? E tem sido muito abençoado, pastor. Seu Reinaldo, o senhor começou o testemunho dizendo: todas as vezes que eu obedeço à direção, e todas as vezes que eu foco no altar, tem dado certo. Sim, senhor. E é isso que essa pessoa que está em casa, assistindo, ouvindo pela rádio, precisa entender. Que tudo vem de Deus. O nosso sucesso, o nosso progresso, a mudança que nós precisamos, tudo tem que vir de Deus. Quando vem de Deus, dá certo. Quando Deus dá uma direção, é diferente. Só para ou continua? Continua, pastor. Deus abençoe. Tá ligado. Muito mais vai vir. Tá ligado, pastor. Tomou a decisão de vir buscar, escreveu os seus problemas aí. Eu tenho falado isso aqui. Escreve numa folha. Pega uma folha branca, escreve tudo que tomaram de você. Sabe, aquelas situações que você perdeu. Escreve também o que você quer conquistar, o que você quer tomar posse. Traz aqui segunda-feira. Escolha um horário, o horário em que você vier. É esse horário que Deus vai te abençoar. Avenida Mauro Ramos, 1310. Faça a sua aliança com Deus. Essa segunda-feira será a segunda-feira da aliança com Deus. Dia 6 de março. Tem que ficar marcado na sua vida. Tem que ter um antes e tem que ter um depois desse dia. Eu te aguardo aqui. Como sempre, eu encerro todos os programas falando da concentração de fé e milagres aos domingos, 9h30 da manhã. Esse local aqui, o nosso templo maior, se tornou o ponto de encontro das famílias catarinenses, se abraçando, orando juntos. Isso pode acontecer com a sua família também. Deus te abençoe, nós te aguardamos aqui. Deus da Bíblia toca agora nos seus ossos e restaura a sua saúde aí agora, dona, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha só, pessoal, já está andando mais rápido, ó, pegando a confiança. O que acontecia? Era travado, não tinha força os joelhos? Não conseguia dobrar, sim. Não dobrava? Não dobrava. Dobra aí. Não dobrava e agora está dobrando. Faz assim, ó. Tá curado. Curado em nome de Jesus. Tava com dor, eu tenho um cisto no rim e no ovário. Uhum. Não conseguiria tocar. E agora? Cadê a dor? A dor sumiu. Não tem mais? Não. Quanto tempo com essa dor, dona? Uns 2 anos. Fiz tudo que tipo de exame. Aí o médico disse assim, ó, você vai ter que se acostumar, deve ser depressão alta, sei lá. E agora? Eu tô chorando de alegria porque sumiu. A tua fé te curou. Através da água do poço do Templo de Salomão. Durante 12 domingos, uma gota desta água, misturada à sua fé, resultará nos maiores milagres. Domingo, prepare sua garrafa com água e venha receber da água dos maiores milagres.